Muito bem, 12h41, direto agora dos estúdios do Jornal Whats, voltando aqui com o seu Whats no rádio nesta quarta-feira, muitas informações da região para você. Quem está nos acompanhando em vídeo já viu que temos visita especial aqui, vereador Mauro Fradique, vereador líder do prefeito, volta a ser líder do prefeito, vereador, e um trabalho, aliás, um ano legislativo, um mandato que começa daquele jeito, né? Janeiro foi bem quente. Tivemos aí a disputa da presidência, o senhor disputou a chefia do Legislativo com a vereadora Hélida Vieira, e agora o início dos trabalhos. E também esse início dos trabalhos já começa quente porque há uma expectativa já da definição do próximo biênio na mesa diretora. Como é que tá sendo o início desse mandato? Muito mais quente do que se esperava ou já era de se esperar pelo período que tivemos pós-eleição para cá? Francisco, bom dia, pastor Éder. Agradeço a oportunidade mais uma vez, desejar também um excelente dia a todos os telespectadores, e é isso mesmo que você falou, Francisco. Tivemos o início de um trabalho no Legislativo já, né, com a abertura da inscrição para o próximo biênio. Então já está convocado pela presidente da Câmara, Hélida Vieira, a próxima eleição, que será no dia 10. E nós assumimos a importante função, né, de líder do governo na Câmara Municipal. E nós tivemos uma longa conversa com o prefeito na segunda-feira. É importante deixar claro para a situação que uma coisa, Francisco, é a presidência da Câmara e a gestão da Câmara Municipal, que hoje está aos comandos da vereadora doutora Hélida Vieira. Outra coisa é o executivo, que precisa entregar para a população a qualidade do trabalho, enfim, tudo aquilo que a população nos espera, enquanto político, fazer o melhor para a cidade. E é nesse contexto que eu entro. Como líder de governo, eu tenho esse compromisso, essa grande missão de fazer com que as duas instituições, né, Câmara Municipal e Prefeitura, trabalhem em conjunto, né? A Câmara já está definida. Hoje nós temos uma presidente eleita por 9 votos a 8, e aqui eu quero, longe de mim qualquer tipo de vaidade, eu acho que nós temos que ter humildade e reconhecer uma derrota. No dia 1º ela se consagrou presidente da Câmara, eu disputei essa eleição, perdi por 8 votos, e hoje eu me coloco à disposição para ajudá-la, para ajudar o prefeito a ter esse relacionamento com a Câmara Municipal, em prol de um benefício muito maior, que é o bem-estar da população. Eu acho que a população não pode pagar esse preço por um bastidor, por uma briga interna política que não faz bem para ninguém, nem para a Câmara, nem para a Prefeitura e muito menos para a população. Então eu desejei a Hélida na segunda-feira todo o sucesso do mundo, me coloquei à disposição, né, por já ter passado pela presidência por 2 anos, com as contas aprovadas, a gente tem uma certa experiência com os trabalhos do Legislativo, me coloquei à disposição para ajudá-la, né, entendendo que ela é já também uma excelente gestora, vem com uma bagagem política da família, ela está dentro do cenário político há muitos anos, mas nunca é demais a gente oferecer ajuda em prol de algo muito maior, que é o nosso trabalho em questão de um bom resultado entregue à população. E ao prefeito a mesma coisa. Disse ao prefeito que nós precisávamos ter essa governabilidade. E a Câmara, ela é importantíssima nesse processo, porque todas as ações do Executivo passa pelo crivo dos 17 vereadores, passa pelo plenário da Câmara Municipal. Então, qualquer tipo de problema vai respingar na população. Então, sim, projetos importantes, se a Câmara barrar, quem perde é o povo. Então, a gente tem que ter esse discernimento, essa humildade, nós temos que ter essa clareza dentro de nós. Então, eu me coloquei à disposição do prefeito, da doutora Hélida Vieira, para que ambos trabalhem em conjunto. Então, é isso que eu espero da Câmara. Nós temos ali 17 vereadores, são 17 personalidades distintas, bem distintas, diferentes. São ideologias ali bastante diferentes uma das outras. E a nossa função é fazer com que a gente possa agregar com todos os
vereadores e levar esse contexto de união para o executivo, para que o prefeito possa governar o município, entregar o melhor para o cidadão lorenense e a Câmara Municipal fazendo parte, obviamente, desse sucesso. Então, a nossa missão ela é árdua, né? Já sabemos de todas as dificuldades, porém, estou muito confiante com tudo que conversei com a doutora Hélida, com tudo que conversei com a base aliada do prefeito, com o prefeito municipal, com os demais vereadores que elegeram a Hélida, como, por exemplo, o vereador Tão, o vereador Bruno Lorena, se demonstraram também muito solícito a nós. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que o momento não é o momento da vaidade. O momento agora é da humildade. Cada um reconhecer o seu papel dentro da administração pública e, como líder de governo, tenho a obrigação e a grande responsabilidade de entregar o melhor. Até porque a Hélida deixou claro que o prefeito teve 2 presidenciáveis, né, do mesmo grupo, que tanto ela como você foram eleitos na plataforma do prefeito Silvio Ballerini. O prefeito Silvio Ballerini, ele tem manifestado, inclusive pessoalmente comigo, falou várias vezes que ele quer fazer um segundo mandato melhor do que o do primeiro. Exato. Né? Ele está nessa fase de aquecimento, começando esse ano, preparando seu planejamento, de maneira que ele vem, tudo. E com certeza, Maurinho, a Câmara vai ser muito importante nesse contexto, porque é quem vai dizer o sim, quem vai dar o sinal verde, quando demanda a legislação, quando demanda a autorização e essas coisas, e até para ajudar em ideias, em projetos, né? Na captação de recursos, por exemplo, hoje tem 7 vereadores hoje na homenagem dos 190 anos da Assembleia Legislativa. Sim, sim. E 2 que eu conversei já estão indo lá atrás de deputado, para voar na garganta, na jugular, olha, me dá que nós precisamos. Então isso é muito importante, essa unidade, né? Porque parece que de repente se imaginou, porque deu uma disputa até que interessante para a presidência da Câmara, né? A Hélida foi vencedora desde o começo com seus 9 votos, correto, mas você não deixou de ter 8, né? Sim, sim. E a prerrogativa sua era justamente lutar para que pudesse, faz parte, né, da democracia. Isso não faz de vocês inimigo. Eu acho que quem quer ver o município andando, gostou muito desse encontro de ontem, inclusive do tom de humildade que você está colocando aí, num sentimento que deve ter geral, né? Porque se não pensar para frente, né? Agora, tem uma eleição inspirando aí para 2028 e sai, de repente, no mercado político, aqueles que estão mais adiantados, aqueles que estão se movimentando mais, inclusive falam de você, né? Sim. A gente comenta aqui, né? Porque você é meio elétrico, né? Você é meio trifásico, vai para lá mesmo. Então, acredito que nesse momento, a eleição de 2028 não deve interferir nessa reta aqui. O prefeito Silvio Ballerini, que não tem mais eleição, se bem que ele tem um compromisso de sucessão, mas isso é uma coisa para discutir lá na frente. Você acredita que nesse momento a Câmara vai se unir para poder levar esse mandato, o segundo mandato do prefeito, melhor do que o primeiro? Assim, Éder, primeiro eu gostaria até para finalizar a nossa ideia de fazer com que o Legislativo tenha realmente um trabalho em conjunto com o Executivo, nós teremos, como mencionado aqui, Francisco, próximo dia 10, já as eleições para o segundo biênio. Então, na segunda-feira, a população já conhece o novo eleito vereador, presidente da Câmara, do segundo biênio. A mesa inteira. Né? A mesa completa. Então, eu inclusive falei com o prefeito, falei com todo o staff do prefeito e deixei isso muito claro em reunião na prefeitura. Eu, por ter assumido e por entender que o momento agora é o momento de ter humildade e avançar para o crescimento da cidade, eu não disputarei esse segundo biênio à presidência da Câmara. Eu abri mão de uma pré-candidatura que também estava sendo costurada, para que eu possa, enquanto líder de governo, fazer com que Câmara Municipal, Prefeitura Municipal Silvio Ballerini, Câmara Municipal Hélida Vieira e o próximo eleito, que todos vão conhecer na segunda-feira, tenha essa harmonia de trabalho e possa apresentar o melhor para a cidade. Então eu estou muito tranquilo quanto a isso, e óbvio que nós estamos num mandato, que é o segundo mandato do prefeito Silvinho, e que ele também não poderá mais
né, disputar a reeleição. Ele encerra esse ciclo, né, esse segundo ano, esse segundo mandato, ele tem, obviamente, como objetivo entregar um mandato melhor do que foi o primeiro. Esse é o foco principal, é o legado que ele quer deixar, uma cidade muito preparada para o futuro, sabendo já que não disputará. E uma vez que o Silvinho não disputa as eleições em 28, nós entendemos que abre um espaço para novas lideranças, né? Isso não é o Maurinho que está dizendo, mas já é comentário aí em todas as esquinas no município. E eu fico até muito feliz porque eu tenho andado bastante nos bairros, não vou esconder isso de ninguém. Tenho trabalhado constantemente em prol da população. Iniciei o meu mandato já, como o Éder fala, e a gente é uma maneira até assim gentil, que, né, desse nosso dinamismo, que o vereador Maurinho é elétrico. Não é, a gente precisa mostrar resultado. Afinal de contas, é isso que o povo espera de nós. Então eu tenho procurado honrar com o meu mandato e assim até o último dia de trabalho. E, obviamente, se for a vontade primeiramente de Deus e a vontade popular, nós estaremos à disposição, por que não? Mas isso é algo que eu entendo que ainda está cedo, tá? E vejo um desejo da Câmara Municipal, com alguns nomes que ali também tem, com potencial de prefeiturável, em fazer um grande consórcio. Por que não, Éder? Eu acho que a união tem que ser em prol do município. Então, a pesquisa lá no futuro pode indicar, através de pesquisas feitas de forma profissional em campo, os nomes que estão aí, obviamente, despontando no cenário. Mas existe a possibilidade, sim, de se formar um grande consórcio de lideranças, de novas lideranças no município, até porque... pensando em 28, isso é natural. Isso vai dar tudo junto, né? Mas até exatamente. O que, só para esse gancho, Éder, esse é no meu ponto de vista, o maior problema. Se existe um problema que pode interromper todo esse desejo, chama-se vaidade. Mas ao mesmo tempo, assim, você ter dentro do grupo do próprio prefeito, estando dentro do executivo ou dentro do legislativo, é mais do que normal que tenhamos vários nomes, pelo menos neste momento. E este é o momento de aparecer esses nomes. Mais para frente, por exemplo, no segundo biênio, a coisa já é diferente. É preciso afunilar. O exemplo dado aí em Guaratinga tá o Soliva de dentro do próprio grupo. Apareceu 2, 3 nomes e ele acabou perdendo uma eleição que poderia ser garantida. É muito arriscado. E até porque a gente está falando aí de uma herança de segundo mandato de 56% dos votos. Sim. É um prefeito que teve uma vantagem que para o próprio cenário era inesperado. Exato. Mas aí tem duas questões, a gente vai nessa primeiro e depois eu queria até voltar a essa situação da eleição para o próximo biênio, mas dentro dessa situação. Então é normal que apareçam outros nomes, mas o quanto ter vários nomes dentro de um grupo, neste momento, afeta o trabalho de governabilidade. E naquela linha do que o Hélio estava citando, a Câmara vê de que forma? Como é que você entende? Porque você já está... É o terceiro mandato? Terceiro mandato. Como que você entende que a forma de responder da Câmara passa a ser diferente porque não tem um Ballerini? Não vai ter Silvio Ballerini. Sim. Serão outros nomes. A forma de responder da Câmara para o Executivo muda quanto? Bom, primeiro, eu sempre digo que os vereadores, aqueles que têm pretensões futuras, ou aqueles que também não têm e têm como pretensão disputar uma reeleição na própria vereança. Tá? Eu acho que o primeiro compromisso que nós temos é com o nosso mandato. Então, hoje acredito que a grande maioria, pelo menos todos que eu venho conversando, tem esse pensamento em comum, que é trabalhar o mandato e honrar esse mandato, né, sabendo que vai chegar essa hora, que você mesmo falou, e é real, que se afunila as coisas, mas hoje eu vejo vereadores saindo a campo, cada um na sua expertise, mostrando para a população o seu potencial, e aparecendo, como às vezes o Éder até brinca, dando tchau para a plateia, aparecendo, fazendo com que o seu trabalho apareça, que é natural. E eu não digo só de vereadores eleitos, mas também
de nomes que pertencem à administração pública, que não ocupam cargos políticos, não têm mandato, mas são secretários, por exemplo, que possa ter também esse desejo. Então nós respeitamos tudo isso e a Câmara, pelo que eu tenho conversado com os colegas, vê com muita naturalidade isso e acha até positivo. É óbvio que depois que encerra-se o período eleitoral próximo, que são a eleição dos deputados, volta-se os olhares para as eleições municipais. E aí, Francisco, é nesse momento que, baseado em dados reais, ou seja, baseado em pesquisas sérias, as composições devem acontecer. Então, se porventura um determinado nome hoje almeja disputar uma eleição majoritária, não impede que lá, na hora certa, depois das eleições para deputado, ele possa declinar e fazer um acordo para apoiar uma outra determinada chapa majoritária. Eu acho que o caminho agora é entregar resultado à população, todos sem exceção, inclusive o próprio prefeito, que não disputará mais eleições, e fazer esse trabalho de afunilamento no momento adequado, que é no penúltimo ano aí nosso de mandato. Então eu vejo a Câmara enxergando esse cenário com muita naturalidade e vejo também o prefeito mais tranquilo ainda. Por quê? Porque o momento agora, como ele sempre fala para nós, é de mostrar resultado. Nós somos eleitos para isso e é isso que nós vamos fazer e no momento adequado acontecerá as composições. Ô Maurinho, mas assim, você citou na questão da governabilidade e é claro, todo prefeito tem que trabalhar para... e ao mesmo tempo eu queria, nessa linha do que eu estava perguntando, mas aí eu vou passar agora para o vereador que não tem esse projeto. Sim. Lorena tem 17 vereadores, é um número grande. Correto. E vamos pegar uma ala que não tenha essa proposta, que não tenha a ideia de que, olha, quero sair ao executivo, independente de que o vereador seja. Agora, esse vereador que não tem essa proposta, ao mesmo tempo você tem que garantir, aí você Maurinho, né, buscar junto ao grupo do prefeito, garantir uma governabilidade no legislativo, e por outro lado, aí dentro do executivo, trabalhar com esses vereadores para que não haja uma fragmentação nesse momento e o vereador que não tem esse projeto entenda, peraí, eu tenho o prefeito, o executivo, mas eu tenho subgrupos. E a quem eu respondo? Também é um trabalho que o executivo vai ter que fazer. É muito delicado, porque a gente falou já no início, são 17 personalidades assim muito fortes ali dentro, e o prefeito tem essa consciência. E é o que eu falei para você, Francisco, nós temos que fazer o máximo com a experiência que nós temos, contando também com a experiência de vereadores de terceiro mandato, quarto mandato, segundo mandato que nós temos lá, como por exemplo, o Tão é o seu terceiro mandato, apesar de estar retornando, carrega uma experiência enorme. O próprio Bruno Lorena está no seu segundo mandato, Beto Pereira, quarto mandato, Bruno Camargo, quarto mandato. Nós temos ali vereadores que têm essa responsabilidade. É claro que sobrecarrega um pouco mais a figura do líder de governo, mas eu conto com o apoio também desses colegas, porque são vereadores experientes e sabem da importância. Porque o projeto futuro, ele depende muito do presente. E o presente, nós temos que fazer o melhor. Então, ainda que tenha uma linha de um ou outro vereador com algumas críticas, que é natural e cada um tem o direito de se expressar na Câmara Municipal, contrário ou favorável às ações do Executivo, ainda que exista esses posicionamentos, nós temos que entender que sejam posicionamentos contrários, caso ocorra, mas que venham em teor de críticas construtivas. O que não pode é atrapalhar o andamento de uma cidade por simplesmente ter dentro de si o desejo de fazer uma oposição por fazer. Então, oposição por fazer, ela não gera resultado, ela não só destrói o crescimento e desenvolvimento da cidade, como destrói a carreira de quem a faz. Porque quem faz oposição por fazer sem fundamento, ele está ali, no meu entendimento, cavando o seu próprio buraco.
Me dá nos olhos da população. Desculpa aqui botar água no chope. Já viu claro. essa expressão? Ontem, por exemplo, cenário de Câmara Municipal, você já apresentado como líder, trabalhando. Um requerimento sendo discutido, aprovando, pedindo do vereador Daniel Munduruku, pedindo várias informações lá, que não vou entrar no mérito mas sim da votação. Aí, de repente, tudo trabalhando lá, chega na hora da votação, por exemplo, dá um aperto intestinal no vereador Beto Pereira, ele sai de plenário, coincidentemente, na hora de votar. O que dá mais trabalho para o líder? Administrar os de casa ou os fora de casa? Eu gostaria que você pudesse... Éder, eu vou falar para você. Difícil, porque a gente sabe que isso acontece. Na verdade, o que eu posso garantir para vocês, que eu acho que ninguém gostaria de estar no meu lugar nessa hora, porque é extremamente delicado. Você já imaginou? A hora que precisa do voto do cara, coincidentemente delicado. Levanta, né, tal, porém, cadê o homem? O vereador Beto, inclusive... Não, sem crítica. Sim, mas assim, é coisa natural. Às vezes é o seguinte, a gente fala de um jeito, parece, nossa, isso. Não, mas às vezes vereador dá um perdido na hora H mesmo. Pois é, isso é algo que... Só não pode deixar que a população não saca isso, né? Que senão fica ruim. Exato. A gente tem conversado, inclusive, sobre isso, né? Eu acho que o momento de sessão de Câmara é extremamente importante que os 17 vereadores, até em questão de respeito com a população, permaneça no local de trabalho. Você está ali, o vereador ele está numa sessão e ali é o momento que o voto dele, muitas das vezes, Francisco, muda totalmente o destino do município. Isso afeta diretamente a vida do lourenense. E é um voto. Às vezes os vereadores eles têm que ter essa sabedoria, eles têm que ter essa consciência de entender que um simples voto dele... Será que não é por isso que às vezes eles se retiram? Porque então, tem essa consciência? Porque são muitas das vezes assuntos populares, e aí você fala, poxa vida, eu preciso votar, mas é uma bandeira que eu não... E dá esse piripaque, e muitas já cansei de ver isso acontecer. O Beto, em especial, nesse caso, que foi agora a segunda-feira, a primeira sessão, nessa votação do requerimento do vereador Daniel Munduruku, o Beto não estava presente no ato da votação. Ele teve na prefeitura, ele tem a justificativa dele, a gente respeita, entende, mas assim, ele tem a consciência que é necessário permanecer no local de trabalho. Não só ele com 4 mandatos, não só ele, como todos os demais. É o mínimo, né? Que então, espera, né? A gente pede e falei para o Daniel, até inclusive na discussão do requerimento. Na minha justificativa, o momento em que eu votei contrário ao requerimento, não porque eu não acho o assunto pertinente, não significa isso. Muitas das vezes o nosso voto contrário não significa que nós entendemos que o assunto não seja importante. Mas gente, o que deixou... Eu expliquei para ele que existem ferramentas e existem mecanismos que ele vai obter a mesma resposta com muito mais celeridade. Então nós temos a lei de informação. Não, tem nós temos abertas, né? Portas abertas, e vocês, como imprensa, devem observar isso. O início dos trabalhos, o mês de janeiro inteiro. Aliás, essa queixa a gente não tem. Aberta para todos a gente trabalha com bastante cidades. Lorena é uma cidade que, quando você precisa conversar com o secretário e tal, você precisa de um esclarecimento, sempre teve. E eu expliquei. Agora, ontem, por exemplo, o que o Beto nos tirou? A oportunidade de ver a Câmara, porque a primeira votação valendo legislativo, prefeitura. Era para dar 8-8, e aí nós veríamos o voto da presidente. Sim, sim. Né? Nesse caso, porque, então ontem seria um empate, então a gente ia ter já uma demonstração de como está a divisão início, da Câmara. Não que seja disputa, mas... Não, na verdade é uma disputa, sim. Isso aí a gente não precisa fugir disso. Assim. Mas, Francisco, não é uma briga, é uma coisa amistosa. A gente perdeu de ver porque... O presidente citou pra gente no dia 1º de janeiro, e de novo na sexta-feira passada que a gente
gente voltou a conversar sobre, de que o resultado de 9-1 não seria um resultado necessariamente das votações mais pesadas na Câmara. Mas logo na primeira sessão a gente ia ter uma amostra de que sim, aquele número continuaria valendo. Inclusive voltar a decisão do senhor de não disputar a possibilidade agora de da eleição da próxima segunda-feira para o segundo biênio, porque não deu tempo de ver aquela configuração alterar. A gente teve um mês com os vereadores atuando e reuniões acontecendo, ainda sem as sessões. A primeira sessão aconteceu na última segunda-feira. Não deu tempo daquela configuração de 9-1 mudar. E sobre essa decisão do senhor, até primeiro saber, seria o quê? Um atrito desnecessário, porque exatamente por não ter dado tempo dessa configuração alterar, ou talvez tempo daria, mas não foi possível. E também a atuação de que dentro da Câmara hoje, essa configuração de 9-1 também vem muito porque dentro da Câmara existem mais de 2 grupos. O 9-8, perdão, não significam 2 grupos, mas sim existem vários outros grupos, inclusive grupos montados de quem já esteve no Executivo no ano passado e era alguém fora de cargo, mas estava no Executivo no ano passado, teve um racha antes das eleições e conseguiu se formar um grupo muito interessante dentro do Legislativo. Sim. Acertar tudo isso dificulta também, porque assim, a gente não está falando só de situação e oposição. A gente está falando de outros subgrupos importantes nessa conta, né? Sim. Na verdade, o que mais pesou, Francisco, nessa minha decisão, foi por entender que o momento agora, principalmente por assumir a liderança de governo, o momento agora não é, no meu entendimento, que nós já temos definido os 2 primeiros anos com a Hélida na presidência, independente do segundo biênio ser definido em votação no próximo dia 10, ou seja, de nós sabermos já no dia 10 quem será o próximo presidente eleito, esse presidente ele só assumirá os trabalhos da presidência daqui 2 anos. Então, houve, obviamente, um bom senso da minha parte, da parte do prefeito, da parte inclusive do staff do prefeito, e nós, em conjunto, entendemos que o momento agora é trabalhar esses 2 primeiros anos, e como líder de governo, eu coloco Lorena, o município, na nossa frente. Então nós pensamos primeiro no município, para depois pensar em votações internas da Câmara, como é o caso da presidência. Então eu acho que eu consigo agregar muito mais nesse momento, ficando de fora dessa disputa, com a responsabilidade da liderança de governo, para tentar, junto aos 2 poderes, Prefeitura e Câmara Municipal, fazer com que seja algo unânime no sentido de entregar uma administração de qualidade para a cidade. Por isso que eu citei do atrito desnecessário. Exatamente. Até porque não deu tempo, vereador, de mudar essa configuração. Agora, se iniciou agora. Uma disputa com resultado definido. Exatamente. Por exemplo, com quem eu conversei hoje de manhã, várias pessoas, inclusive com quem entende política, por exemplo, qual que é a intenção, então, já que eles estão com um grupo formado de 9 vereadores, eles têm, a princípio, a maioria, e quem sabe até alguns já migraram a cena para o lado de lá ou para o lado de cá. Então, antes que se desfaça esse grupo, decidir logo a questão. Porque a gente sabe que o que deu 9 votos para a Hélida são a junção de 2 lideranças à parte, que nem o Francisco falou, né? Juntou nos bastidores Vaguinho e Elcinho, que são habilidosos ao extremos, e costuraram a situação e deu assim mesmo 9 votos. Eles poderiam ter até mais. Mas, enfim, talvez a possibilidade, de repente, desse também grupo de apoio, né? Porque políticas às vezes se frustram, né? Exato. E vereador é que nem pomba. Você fazer, ela já levanta voo, né? Sim. Já viu, né? Então é um olhar de atravessado, é um favor não respondido, às vezes. Então, já que está
todo mundo junto agora, vamos decidir logo, porque depois é como aconteceu na legislatura passada, os 2 anos de Fábio Longuinho. Ele aproveitou um bom momento, os 4 anos, né? De 2 já virou, então agora a Inês é morta. Então está mais ou menos decidido, né? Eu acho que quem deve vir do lado de lá representando tem um acordo, né? O primeiro ano seria a Hélida, o primeiro biênio, por conta da liderança de Elcinho. O segundo ano viria alguém do Vaguinho. E eu acho que esse alguém do Vaguinho deve ser o Bruno Lorena, que está se preparando para isso, não é de hoje. Sim, acredito também que deva ser um bom presidente, porque vai seguir, ele vai estar, o irmão que foi presidente, o tio que foi presidente, que vai auxiliar. Vai ter a própria Hélida, que deve vir na chapa junto. Já tem os bastidores. Tem tudo para essa Câmara ir para frente. O que a gente só não recomenda é um racha, porque aí ninguém ganha. Você falou desgasta uma coisa... todo mundo. Sim. Sabe, a cidade, todas as cidades por si só obedece muito e segue a alternância de poder. O prefeito às vezes se reelege para fazer assessor, é difícil. Tanto é que no Vale todo, prefeitos que encerraram o mandato, só Pinda e Cruzeiro fizeram sucessor. Você pega outras cidades, o Francisco citou aqui, Marcos Oliva, por exemplo, não conseguiu manter o seu grupo homogêneo do jeito que estava, rachou, perderam a eleição, e às vezes isso também é um cenário de uma Câmara Municipal. Sem dúvida. Primeiro, assim, você falou algo muito importante. A Hélida, ela se consagrou presidente. É óbvio que ela, como a candidata, né, original do grupo que o elegeu, mas ela contou, sim, com o apoio de 2 grandes políticos na cidade, que é o Vaguinho e o próprio irmão da Hélida, o Elcio Vieira Júnior. São extremamente habilidosos, conforme você falou, Éder, e são muito experientes. Vivem política há muitos anos, conhecem a política municipal. E isso fez com que o grupo angariasse uma união, uma força assim, indiscutivelmente notório aí por todos nós. Então, a gente, até inclusive em bastidores, já encontrei com o Vaguinho, já encontrei com o Elcinho, parabenizei também os 2, mas o que mais vem me chamando a atenção, Éder, é que nesse período de eleição da presidência, ficou-se sim aquele clima de disputa, porque na verdade, né, Francisco, é uma disputa. Claro, então não poderia se esperar outro clima. É nós aqui tentando vencer, eles lá tentando vencer, e existe esse jogo que não tem empate. Um se consagra e, nesse caso, eles conseguiram aí a presidência da Câmara. Essa nova configuração já para o segundo biênio, aproveitando esse momento de união, é mais uma articulação de muita inteligência do próprio Vaguinho, do próprio Elcio, da Hélida, para fazer com que esse grupo já se mantivesse no poder na frente dos trabalhos da Câmara Municipal por 4 anos. Mas algo muito positivo me chama a atenção, porque passado essa questão disputa da presidência, eles já se apresentam com um comportamento muito bom, que é o comportamento de união para com a Prefeitura Municipal. Em nenhum momento em que nós conversamos, eu escutei do Elcio, do Vaguinho, que trabalham esses bastidores, mas e aí eu estendo ao Tão, ao Bruno Lorena, a Hélida Vieira. Em nenhum momento eu escutei por parte deles um desejo de um mandato de confronto com a Prefeitura Municipal. Existe por parte deles um desejo de caminhar em conjunto com o prefeito. Isso me chamou muito a atenção de forma positiva, e como líder de governo eu tenho a obrigação, e já fiz isso. Já levei todas essas informações ao prefeito municipal para também tranquilizá-los e mostrar ao prefeito a importância desse real compromisso de todos nós. Porque é o que o Éder falou, se cria-se aí um cenário de guerra, como nós já vivemos em outros momentos, Éder, isso não é saudável para ninguém. Até porque muito também... menos para a população. Então, eu tenho aqui que reconhecer, só para finalizar, Francisco, sim. As atitudes do próprio Vaguinho, do Elcinho, da Hélida, com relação a esse objetivo em comum. E, obviamente, se falando em candidato que deve, né, ser apresentado aí nos próximos dias a inscrição da nova mesa administrativa para o segundo biênio,
A expectativa é que realmente exista mesmo essa dobradinha entre Hélida Vieira, no caso, né, com o apoio do Elcio, mas também essa troca aí com o grupo político do Vaguinho. E o nome que realmente vem circulando nos bastidores é que provavelmente deva se confirmar o nome do Bruno Lorena. Sexta-feira é o limite. É o limite. Sexta-feira é o prazo final para as inscrições às 17 horas. Que rapidinho, que no seu primeiro mandato, o Bruno Lorena, com todo aquele jeito popular de ser, mas se mostrou um vereador muito ativo. Sim, sem dúvida. Tanto no período do mandato, entre aspas, fora corrida eleitoral, e também na corrida eleitoral, né? Sem dúvida. Então, assim, foi alguém que conseguiu marcar território. E só para citar, essa coisa do atuar com o grupo do prefeito também, independente se for o grupo do prefeito ou outro grupo, além da questão do trabalho do vereador, importante para a cidade, também tem a conta política de se fazer. E a gente citou 2 líderes aí que estão fora da Câmara, mas estão como nuvens e faz parte do jogo, Elcio Vieira Júnior e Vaguinho. Não é nada inteligente politicamente falando hoje você bater de frente com alguém que acabou de ter 56% dos votos. Sim, aí sem vem a dúvida. Conta política também do jogo, que é importante ser colocada. E né? conta essa que o próprio Vaguinho e o Elcio sabem mais do que ninguém fazer. Então, assim, eu espero, Éder, de coração, um trabalho realmente de união dessas lideranças políticas, porque do lado também da base governista, existem também grandes lideranças políticas. E a grande questão agora é todos nós se unir para o bem do município. E aí nós estamos entendendo que não cabe mais na política atual que nós vivemos espaço para vaidade. Isso já vem sendo conversado, inclusive, com essas lideranças. Tá? Eu já venho falando isso com o Vaguinho, já venho falando isso com o Elcinho. Elcinho e Vaguinho comungam dessa mesma ideia, tal como também as nossas lideranças aqui também da base governista, como Beto Pereira, Bruno Camargo, os demais vereadores eleitos, o próprio staff do prefeito entende dessa maneira. Então, Francisco, eu espero que realmente, Éder, essa Câmara Municipal seja uma Câmara de sucesso, e se depender do meu empenho e da minha parceria para que isso aconteça, já avisei, passei pessoalmente tanto para a Hélida quanto para o prefeito, que eles podem contar com o meu apoio. E é importante, Francisco, você citou o trabalho, né, já no seu segundo mandato do vereador Bruno Lorena. Hoje, ao longo já desses 3 mandatos que, né, eu acabei de ser eleito e reconhecido para desfrutá-lo, eu já tive momentos, assim, de discussões, muito ruins com Bruno Lorena, com o próprio Vaguinho. E a gente vem, cara, no dia a dia, buscando até esse crescimento pessoal e esse entendimento que realmente não leva a nada. Então aqui eu quero separar todas as arestas que nós já tivemos, e eu não estou falando minha com o grupo político do Vaguinho, não. Já aconteceu também de Elcinho com o Vaguinho, de Elcinho com o Maurinho. Claro. Enfim, vocês acompanham esse cenário aí diariamente há muitos anos, né? Isso não vem de agora, isso vem lá do passado. E é normal dentro de um parlamento as pessoas se desentenderem. O que não é normal é nós, enquanto mandatários, permitir que esse desentendimento destrua o andamento e aí o crescimento da cidade. Isso todos já entenderam. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que não tenho mais nenhum problema com o Elcinho, com o Vaguinho, com a Hélida. Espero que seja assim também por parte deles, e por tudo que eles estão demonstrando, é o que eu enxergo, que não terá mais problemas. E eu acho que quem ganha é a população, porque, como o Éder falou, como você falou, Francisco, são grandes nomes que naturalmente já estão sendo projetados para um futuro próximo. E a gente deseja sucesso a todos. Maurinho, a prosa vai longe, se a gente puder. Nosso horário está mais do que estourado, mas eu quero agradecer sua participação aqui, sua vinda. Viu? É importante, tanto por parte da doutora Marilde, que é a presidente da nossa Transvale, e também o Atos no Rádio. A gente está sempre de
microfones abertos. Estou gostando de ver a Câmara do jeito que está indo, a Prefeitura, e torcemos para que a gente tenha boas notícias aí, né? E Com quando certeza. tiver ruim também a gente tem que falar, lamentavelmente. Tá? Tem que noticiar, não é isso? É isso aí. Na verdade, eu que agradeço, tá, a oportunidade, agradeço publicamente também a confiança do prefeito nesse importante papel que eu tenho que desenvolver aí frente ao Parlamento e ao Poder Executivo. Agradeço também a recepção da presidente da Câmara para com todos os 17 vereadores e me coloco à disposição de toda a população para que juntos a gente possa fazer aí um mandato de excelência, continuar buscando recurso, continuar aí batendo recordes aí com relação à vinda de recursos para o município e que Lorena cresça cada vez mais. E continue atendendo a população, porque isso Sim, aí sim, chega no nosso ouvido que o pessoal tem tido boa resposta para o seu intermédio. Continue assim. Obrigado, Éder, obrigado pelo carinho de sempre também. O trabalho não pode parar, nós estaremos nas ruas aí diariamente cumprindo o nosso papel e, se Deus quiser, quem sabe um futuro próximo aí poder almejar aí voos maiores.